a paz. Que alegria, então, nós nos encontrarmos nesse terceiro vídeo, onde nós estamos falando um pouco sobre a conquista das virtudes. Convido você a acompanhar o nosso vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu like. Também os seus comentários são muito importantes para nós, para a gente entender como você está vivendo essa experiência, né, com esse curso aí sobre as virtudes. Lembrando também que nós temos lá no Telegram nosso canal Pequeno Nada, né? Então, convido você, tem na descrição aqui embaixo como você faz para entrar e fazer parte do nosso grupo, da nossa família, né? Queremos crescer juntos nessa espiritualidade do pequeno nada. E lá também você vai ter um grupo de partilha, onde você vai poder conhecer tantas pessoas que, como você, tem essa aspiração ao céu, ao querer chegar no céu. E também você vai ter exercícios para ir, então, praticando um pouquinho daquilo que nós vamos falar aqui dentro desse curso, tá bom? Então, nós esperamos você também lá no Telegram. Então, para nós começarmos bem, nós vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nos abrir a tudo aquilo que Deus tem reservado para nós no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, é uma alegria estarmos aqui novamente, para acolhermos de Deus o que Ele quer falar para nós, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, para nós sermos aquilo que Deus quer que cada um de nós sejamos, para alcançarmos as graças que Ele tem para nós, para vivermos bem, para vivermos em plenitude. Então, eu quero convidar você, se você tem na tua casa, né, ficar aí pertinho de você o Catecismo da Igreja Católica, que nós vamos estar utilizando bastante. E se você não tem, eu convido você a adquirir, né, o Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque aqui estão todas as verdades reveladas, está a nossa fé, né, toda a doutrina da Igreja, né, tudo aquilo que nós precisamos saber e conhecer, tudo que a Igreja pensa, tudo que a Igreja fala, né. Se eu sou católico, eu tenho que ter uma cabeça de católico, pensar como católico. E para isso eu preciso conhecer a fé da minha igreja, né? Então, não deixe de adquirir o Catecismo da Igreja Católica, porque aqui você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para crescer como um católico, né? Com o pensamento verdadeiro da igreja, não como os ventos aí que vão soprando de cada lado, dizendo uma coisa e dizendo outra, né? Aqui é uma base sólida da nossa fé. Nós vamos estar utilizando, dentro do Catecismo da Igreja Católica, lá na terceira parte, a vocação do homem, a vida no Espírito, artigo 7, nós estamos falando das virtudes, né? Então, nós vamos continuar. E hoje, de uma forma particular, nós vamos estar falando sobre as virtudes teologais. Então, no primeiro vídeo, nós falamos um pouquinho sobre a introdução, que são virtudes. No segundo, um pouquinho das virtudes que nos faltam. Lembrando que nós estamos falando sobre as virtudes humanas, né, no primeiro e no segundo vídeo. Hoje, falando um pouquinho das virtudes teologais. Por quê? Para nós entendermos as virtudes e como nós vamos adquirir as virtudes, e depois entrar propriamente nas virtudes, né? Prudência, temperança, fortaleza e justiça, a gente tem que entender o que é que fundamenta, né, as virtudes humanas, que é as virtudes teologais, né? Então, convido você a pegar aí no seu catecismo, se você não tiver, você anota, depois você vai atrás, parágrafo 1812, né? Que vai nos introduzir um pouquinho o que é uma virtude teologal, irmã. Então, vamos lá. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano.
Então a gente entende que as virtudes teologais são infundidas por Deus na nossa alma, no nosso batismo, né? Nós recebemos essa graça santificante em nós quando somos batizados. Então o que nós recebemos? Recebemos a fé, a esperança e a caridade. São virtudes que Deus coloca na nossa alma, no nosso batismo. Para quê? Para que nós possamos amar a Deus, desejar a Deus, sermos filhos de Deus, sermos guiados por Deus. Diz aqui o catecismo. São infundidos nas almas dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos. Então, se eu sou filha de Deus, eu devo agir. Se Deus é o meu pai, eu tenho que agir como o meu pai age, né? E por essas virtudes da fé, da esperança e da caridade, elas me dão, então, esta força, essa compreensão, esta atração a Deus, que é o meu pai, que é o meu Criador. Né? Então, nós vamos entender um pouquinho de como a fé, a esperança e a caridade que estão presentes na minha vida, na minha alma, em todo o meu ser, através do meu batismo, como que elas agem na minha vida, e como que elas me colocam sempre neste caminho de atração para Deus, de encontro com Deus, o meu Criador. Então, a gente vai começar um pouquinho a ver a virtude teologal da fé. Né? Então, o catecismo nos diz: a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Então, por essa virtude teologal da fé, que existe na minha alma, que foi infundida na minha alma através do batismo, do sacramento do batismo, depois confirmado na minha crisma, isso quer dizer que eu creio em Deus, eu creio em tudo que Deus disse e revelou, sobretudo nas Sagradas Escrituras, né? E no magistério da igreja, por isso que eu falei da importância do catecismo da Igreja Católica, de eu ler, compreender as verdades reveladas, né? Tudo aquilo que a igreja nos diz através dos santos padres, dos doutores, dos teólogos, né? Então, pela virtude da fé, eu creio verdadeiramente em Deus. Eu não sou confundida, né, com outras fés, com outras verdades, mas por essa virtude da fé, eu verdadeiramente acredito naquilo que é verdade revelada por Deus. Né? E pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Então, dentro da liberdade que Deus nos deu, né? Pela fé, como eu disse, eu sou atraída a este Deus, né? Que por amor me criou, por amor me chamou, né? E que, então, pela fé, eu respondo, né? A fé é uma adesão pessoal a Deus, né? Eu, de livre vontade, quero a Deus, né? Dentro da liberdade que Ele me dá, eu digo, eu quero a Deus. Eu amo a Deus, eu espero em Deus, eu confio em Deus, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? A fé está muito ligada à confiança. Então, a fé, ela não é uma evidência de fatos, mas uma confiança em Deus, como eu acabei de falar, que a fé está muito ligada à confiança, né? Ter fé significa que eu confio em Deus. Quem confia em Deus tem um chão seguro sob os pés. A confiança em Deus é ao mesmo tempo um esteio para aprender a autoconfiança e desenvolver a confiança nas outras pessoas também. Dentro da palavra de Deus, né, dentro das Sagradas Escrituras, a fé e a confiança, elas caminham sempre juntas. Né? Em primeiro lugar, como uma manifestação da graça de Deus. Nós sabemos que a fé é uma graça de Deus, não é um esforço humano. Né? Se as virtudes humanas, como nós vamos ver no próximo vídeo, né, já começar as virtudes humanas, elas são adquiridas, né, por nós, com esforço, com luta, com perseverança, com atos, com vontade. As virtudes teologais, elas não são adquiridas por esforço, elas são pura graça de Deus, né? É Deus quem dá, é Deus quem coloca na alma, é Deus quem infunde em nós a fé, a esperança e a caridade, né? São graças especiais que Deus dá ao homem.
E dentro da Bíblia, a gente vê essas expressões, né, da graça de Deus que age, né, no seu povo, que dá confiança, né, como deu a tantos profetas, aos patriarcas, né, como deu à própria Virgem Maria, mulher de fé, mulher que confiou, mulher que esperou totalmente na ação de Deus. E nós podemos colaborar com a virtude da fé, verdadeiramente fazendo esse ato de confiança. Né? Muitas vezes durante o dia falar, Senhor, eu confio em vós, eu espero em vós. Né? Pegando versículos bíblicos que nos ajudem a reforçar em nós essa confiança. Por exemplo, quando a gente diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Onde eu estou colocando ali em Deus a minha confiança. Ele é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. O pastor conhece a ovelha. O pastor conhece as necessidades da ovelha. Né? Ele me chama pelo nome. Então ali nós vamos adquirindo, né? Nós vamos colaborando com esta fé que o Senhor colocou em nós, mas na certeza de que Ele cuida de nós. Né? Tem um outro versículo bíblico que nós podemos repetir também, que é lá no Salmo 118, que fala, o Senhor está comigo, nada temo. Que pode um homem contra mim? Então, o Senhor está comigo. Eu não preciso temer a nada. Né? Esses atos realmente de fé, né? Esses atos de confiança. Deus está comigo. Deus está no controle da minha vida. Ainda que venham as tempestades, ainda que venham as doenças, o desemprego, né? A aprovação, as lutas diárias, isso não apaga a fé em mim. Né? Eu posso passar por momentos que eu esmoreço um pouquinho? Posso, porque eu sou humana. Todos nós somos seres humanos. Né? E vem muitas vezes o medo, as inseguranças, mas isso não é capaz de abalar a fé que está em mim, porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, em Deus, né? Eu confio em Deus, esta fé que Ele colocou em mim no meu batismo que me leva a crer que Ele está comigo. Que Deus ele não me abandona, que Ele não me deixa sozinho em nenhum momento da minha vida. Né? Eu tenho essa confiança filial. Deus é o meu Pai. Eu sou o seu filho, eu sou a sua filha. E o Pai não abandona o seu filho, mas o Pai cuida, o Pai zela, o Pai está presente. Mesmo quando o filho não percebe, mesmo quando o filho não sente, mas o Pai está junto. Né? E a fé nos dá esta certeza. Deus está comigo. E como nós podemos também alimentar essa fé em nós? Algo muito importante, pela oração. Eu alimento a minha fé falando com Deus, ouvindo a Deus. E como é que nós falamos com Deus e ouvimos a Deus? Pela oração. Né? Por momentos de intimidade com esse Deus que me ama. Né? Então, o que é importante? Nós termos uma vida regrada de oração. Né? Ora, pode ser de manhã, quando eu acordo, se para mim eu tenho mais disposição de rezar, pode ser no final do dia, pode ser no meio do dia, não sei como é a tua realidade, como é a tua rotina de vida. Né? Mas como nós alimentamos esta fé? Pela oração. Né, pararmos ali 15 minutos do nosso dia e falar, esses 15 minutos eu vou dar para o meu Deus, para o meu Senhor, para estar com Ele. Né? Ali pegar a palavra de Deus, né? Ler um trecho ou do Evangelho, um salmo, uma leitura. Né? Ali rezar com esta palavra, meditar essa palavra, alimentar a minha alma com essa palavra. Né? Isso vai me dar o que? A certeza e a segurança que Deus está comigo. Né? Dentro da tua palavra que vem trazer para mim motivação, alegria, vida, esperança. Né? A proximidade de um Deus que me ama. Olhar Jesus nos evangelhos, cada ato, cada palavra. Né? Ver em Jesus a salvação que Ele trouxe para a minha vida, tudo isso faz com que a minha fé ela seja reavivada, despertada. Né? Uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que crê que para Deus não existe impossível. Né? Nós vamos vendo nos evangelhos Jesus que cura, que salva, que liberta.
né? O Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. É esse Jesus que me motiva a ter esta fé viva, que não esmorece mesmo diante das provações do dia a dia, né? Nada tira a minha fé, porque eu sei que Deus, Ele está comigo em todos os momentos e em todas as situações, né? A fé, ela vai nos abrindo também tantas possibilidades. Às vezes, diante, meus irmãos e minhas irmãs, de algumas situações que aparentemente não tem solução, né? De um desemprego, de uma doença, de uma traição, de um problema familiar, de um problema no emprego. A gente fala, meu Deus, e agora? Né? E diante desta fé, desta certeza que Deus está comigo, desta confiança, né? O Senhor abre janelas onde as portas se fecharam. Né? E a fé vai nos trazendo novas possibilidades, novas oportunidades, novas formas de ver e enxergar a nossa vida. Né? E dentro do livro A Conquista das Virtudes, quando o padre fala um pouquinho dessa questão das virtudes teologais, ele abre janelas dentro das virtudes para falar das virtudes humanas, ou seja, como que a fé ela vai me fundamentar, ela vai me animar e vai me levar a praticar as virtudes humanas. Então, sobre essa janela da fé, né, quando a gente fala da virtude teologal da fé, ele vai falar algo muito interessante. A pessoa que tem fé, podemos dizer, como São João, nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Uma pessoa que tem fé, ela vai dizer isso. Nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Por quê? Porque eu fiz a experiência com Deus, né? E essa experiência com Deus que eu fiz me leva a crer que eu tenho conhecido esse amor, eu tenho experimentado esse amor de Deus na minha vida, né? O Senhor realmente tem feito maravilhas em mim. E essa fé viva torna-se uma força poderosa para praticar em alto grau uma série de virtudes humanas. Então, através da fé, da vivência desta fé em mim, eu vou, então, praticando uma série de virtudes humanas. Que o mundo, que é um mundo materialista, que é um mundo hedonista, ele não consegue compreender, né? Então, uma pessoa de fé, uma pessoa que vive verdadeiramente esta fé, ela começa então a ter virtudes como a fidelidade, a abnegação, um espírito de sacrifício. Por quê? Porque a minha fé me leva a sacrificar pelo outro. A minha fé me leva a me desprender de mim, das minhas necessidades pessoais, mesquinhas, para ir ao encontro da necessidade dos meus irmãos. Para ir até aquele que necessita de mim. Eu não fico parado, estagnado no meu mundo, né? Como nós vimos no capítulo anterior. A fé me desinstala de mim mesma e me lança para o outro. A fé, diz o Papa Bento XVI, né? Nosso Papa agora emérito. A fé gera em nós a certeza vitoriosa de que Deus é amor. Deste modo, transforma as nossas impaciências e as nossas dúvidas em esperança segura. Nenhuma dificuldade ou hostilidade nos faz perder as virtudes da coragem e da perseverança, porque sabemos pela fé que existe a providência divina, que Deus nos ama e tudo encaminha para o nosso bem. Olha que interessante. Nenhuma dificuldade ou hostilidade nos faz perder as virtudes da coragem e da perseverança. Ou seja, quando a nossa vida está alicerçada na fé em Deus, nessa certeza que Deus está comigo, que Ele cuida de mim, as dificuldades do dia a dia, elas vêm, claro que vêm para todos nós. As hostilidades, elas vêm, com certeza elas vêm. Porém, isso não vai fazer com que a gente perca a coragem e a perseverança. Porque sabemos pela fé que existe a providência divina, né? Um Deus que provê todas as coisas, um Deus que provê todas as nossas necessidades, muito além daquilo que nós necessitamos. Nós temos um Pai bom que cuida de nós. O homem de fé não hesitará em abraçar renúncias a serviço do ideal cristão e da santidade, e também no seu apostolado.
e entregar-se totalmente a si mesmo, com fortaleza e generosidade para servir a Deus e para servir os seus irmãos. Então, que beleza, não é? Essa virtude teologal da fé. Como ela vai amparando as outras virtudes humanas e dando a elas ainda mais força para nós empreendermos a nossa luta do dia a dia. Que não é fácil, mas com a graça de Deus, nós conseguimos, meus irmãos e minhas irmãs. Então, a gente vai ver um pouquinho também a virtude teologal da esperança. Vimos a fé, agora a gente vai ver a esperança. Catecismo da Igreja Católica, 1817. Diz assim: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo, dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa das bem-aventuranças eternas. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Quando eu estava lendo, eu estava pensando, nosso mundo nunca precisou tanto da virtude da esperança como hoje, como nos nossos dias. Porque quando fala aqui que por essa virtude da esperança protege contra o desânimo, eu parei nessa palavra e eu falei, meu Deus, como nós estamos vivendo num mundo desanimado. Não sei se vocês concordam comigo. Depois vocês podem até fazer seus comentários, né? Tudo aquilo que eu estou falando, eu peço para que vocês rezem, pensem, meditem. E depois vocês interajam conosco, né? Vai colocando, irmã, aquilo que você falou, eu concordo por causa disso. Irmã, eu não concordo. Irmã, eu tive essa experiência na minha vida. Irmã, esta virtude clareou essa situação da minha vida. Irmã, eu preciso de fé, preciso de esperança, preciso de caridade, né? Todas essas formações, elas têm como objetivo fazer com que você seja desperto pela graça de Deus para lutar por uma vida nova, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo aquilo que nós postamos, seja de oração, de áudio, de formação, tudo é para que você tenha um encontro pessoal com Deus, para que você tenha um encontro pessoal com você mesmo e para que você possa crescer e amadurecer na fé. Amém? Então, quando eu estava lendo sobre a virtude da esperança, eu falava, meu Deus, essa é a virtude mais urgente para os dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque as pessoas estão muito desanimadas, né? Quantas vezes eu vou atender as pessoas, elas falam para mim, irmã, eu estou tão desanimada. Irmã, não tenho vontade de fazer nada. Não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de estudar, não tenho vontade de fazer nada, né? E aí nós vamos vendo, meu Deus, nós já temos essa virtude dentro de nós, o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos pedir o Espírito Santo para que venha despertar em nós o gosto pela vida, o gosto por viver, né? O gosto por, aqui também diz, olha aqui, a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Então, Deus já colocou no nosso coração essa aspiração a sermos felizes. Aí vocês podem perguntar para mim, irmã, mas por que o mundo está tão infeliz? E eu respondo para você, porque o mundo perdeu a noção de Deus. Porque o mundo não tem mais desejado Deus e as coisas de Deus. O mundo não tem procurado em Deus a sua felicidade. Por isso que o mundo está tão triste. Aonde é que as pessoas têm procurado a felicidade hoje em dia? Dinheiro, sexo, profissão, exibicionismo, coisas, matéria. E por que o mundo está tão infeliz? Porque não está encontrando a sua felicidade nessas coisas, né? Aqui está dizendo, a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Então, nós só seremos felizes quando nós colocarmos o nosso coração em Deus. Santo Agostinho já dizia, o nosso coração anda inquieto,
né? O nosso coração fica buscando, rodando, querendo, desejando, mas fora ele não encontra. Por quê? Porque a felicidade está dentro de nós, porque Deus já colocou aqui dentro de nós a sua graça, a sua bênção, e o homem só pode se encontrar com Deus quando ele entra dentro de si e descobre o Deus que habita na sua alma. Né? E Santo Agostinho já dizia que a nossa alma fica inquieta, buscando, rodando, mas só encontra a sua paz, a sua quietude, quando repousa o coração em Deus. Né? Então a gente vai ver que por essa virtude da esperança, né, ela protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento, dilata o coração na expectativa das bem-aventuranças eternas. O impulso da esperança preserva o egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Né? Então, nós vamos vendo ali como para os nossos dias é necessário nós pedirmos esta graça, né, de Deus, essa graça que já está em nós, mas que precisa ser cada vez mais despertada e alimentada, essa virtude da esperança. Né? A esperança é marcada pela alegria. E esperança tem a ver com aguardar. É um agir ativo da pessoa. Ela se estende para aquilo que está por vir. Quem vive cheio de esperança tem a atitude psíquica marcada pela alegria e pela vivacidade. Olha que interessante. Uma pessoa que é cheia de esperança, né? Que é cheia de alegria, que é cheia de vivacidade, né? Ela tem um psíquico muito mais bem preparado também para lidar com as decepções do dia a dia, com as tribulações do dia a dia que vem, meus irmãos, para todos nós, vem para você que é pai de família, mãe de família, né? Para você que trabalha fora, que tem chefe, né? Que tem metas a atingir, para nós que somos religiosas, que temos o nosso dia a dia aqui no convento, as tribulações vêm. Mas como é que nós temos que enfrentar a vida e o dia a dia? Com fé e com esperança, né? Essa esperança que aqui vai dizer, a pessoa sem esperança não tem energia interior. Em compensação, uma pessoa que tem esperança, ela tem uma alegria e uma vivacidade que a fazem enfrentar todos os desafios de uma forma nova, né? Então nós precisamos ter um olhar de esperança sobre todas as coisas, né? Ter um olhar de que as coisas vão dar certo, né? E se não derem certo agora, elas vão dar certo daqui a pouco, né? Existem pessoas que são tão pessimistas diante da vida, né? Vai começar um emprego novo, eu acho que não vai dar certo. Vai começar um relacionamento novo, não vai dar certo, né? Tem a possibilidade de fazer uma viagem, alguma coisa estou sentindo que vai acontecer. Existem pessoas extremamente negativas, né? Que diante de todas as situações da vida, ela se fecha. E a pessoa que tem esperança, ela é marcada pela alegria, né? E aqui vai dizer, pela vivacidade, pelo entusiasmo diante da vida, né? A vida é bela, a vida é boa. Deus nos deu essa vida para nós vivermos em plenitude. Ainda que com provações, mas a vida é uma bênção. E nós temos que vivê-la com esperança, com alegria. Amém? Aqui também diz uma frase que é muito forte, muito triste, né? É uma frase de Dante, da Divina Comédia, onde ele diz a seguinte frase, né? Viver sem esperança é, na verdade, um inferno. Sem esperança, a vida é insuportável. Olha que triste, né? Viver sem esperança é, na verdade, um inferno. Né? Quem vive sem entusiasmo, sem alegria, sem esperar que o melhor virá, ela já vive, né, nessa ausência de sentido, nessa ausência de Deus, nessa ausência de paz, isso se torna um verdadeiro inferno. Né? E é tão triste quando algumas pessoas nos procuram, né, para um atendimento, para uma conversa, e falam assim, irmã, minha vida é um inferno. Ai, que tristeza, né? Que tristeza que nos dá. Por quê? Porque Deus nos criou para a alegria, Deus nos criou para o amor, né? Deus nos criou para a plenitude. Claro que talvez na sua vida
tem existido e existam ainda momentos difíceis, né? Pessoas que passaram por momentos muito trágicos, tristezas, né? Agora com toda essa pandemia, perdeu parentes, pessoas que amavam. É doloroso? É doloroso. Mas diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Termos um olhar positivo diante da vida. Deus está comigo, Deus cuida de mim. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque Deus está comigo. Né? Essa virtude da fé junto com a virtude da esperança. Eu estou passando por dificuldades, mas elas passarão. Né? Essas dificuldades elas vão passar. Eu creio no melhor que Deus tem para mim. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem algo novo para mim. Deus tem algo novo para a minha vida, para a minha história. Né? Então, ter este olhar otimista diante da vida, ter esse olhar de esperança diante da vida, de que tudo passa. Santa Teresa de Jesus já dizia, tudo passa, só Deus não muda. Né? Então, saber que aquilo que dói, aquilo que traz sofrimento, isso vai passar. Né? E que Deus, Ele sempre tem o melhor para mim, e Deus sempre tem o melhor também para você. Então, dentro dessa janela da esperança, né, vendo um pouquinho agora das virtudes humanas embasadas na virtude teologal da esperança, o Padre Francisco nos diz, a virtude teologal da esperança é um suporte poderoso, como eu disse, para a alegria e para o otimismo. Qualidades humanas que um cristão deveria possuir habitualmente, ou seja, todo cristão deveria ser uma pessoa alegre e otimista diante da vida. Né? Talvez é isso que Deus quer falar para você hoje, meu filho e minha filha. Alegria e otimismo diante da vida. Ela faz crescer como uma potência superior às forças humanas, as virtudes da magnanimidade, que é aspirar às grandes metas, né? A audácia, enfrentar, vencer os medos, os obstáculos, e da humildade, que não é covardia nem desânimo, mas uma consciência da nossa fraqueza e consciência na luz e na força de Deus. O Papa Bento XVI nos diz uma frase: a esperança manifesta-se praticamente nas virtudes da paciência, que não esmorece no bem, nem sequer diante de um aparente insucesso, e da humildade que aceita o mistério de Deus e confia nele mesmo na escuridão. Gente, olha que lindo. A virtude, a esperança manifesta-se praticamente nas virtudes da paciência, que não esmorece no bem, nem sequer diante de um aparente insucesso, ou seja, quando as coisas dão errado, quando as coisas não vão bem, né? E da humildade que aceita o mistério de Deus e confia nele, mesmo na escuridão. Eu não sei o que você tem passado hoje, não sei como está a sua vida nesse momento, talvez você esteja atravessando uma escuridão, talvez você esteja atravessando aí um tempo difícil, uma crise de fé, talvez venha no seu coração, nesse momento, um esmorecimento diante daquilo que você tem vivido, diante de um problema familiar, diante de uma doença, diante de uma desesperança. Né? Mas aqui está dizendo, confia nele, confia em Deus, mesmo na escuridão. Eu quero dizer isso para você, confia em Deus, mesmo na escuridão. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, a luz vai se acender. E aí você vai ter essa experiência da luz de Cristo brilhando novamente na sua vida. Né? Daqui a pouco a tempestade se acalma e você consegue navegar calmamente. Sempre, sempre, sempre com as mãos dadas com o Senhor. A esperança vivifica também a virtude da mansidão. A mansidão que vai passar por cima da ira, da tristeza, da revolta, das reações amargas e também da alma pessimista, como eu estava dizendo. Lembra aquelas pessoas sempre amargas, pessimistas, né? Precisa então aí ter essa virtude da mansidão, né? Dessa espera em Deus. Eleva ainda a um novo patamar a paciência na face da dor, pois para o cristão que tem esperança, a cruz é fonte de graças para esta vida e também para a vida eterna. Então, nós vamos agora para a nossa última virtude, né? Teologal. Nós vimos a fé, vimos a esperança, agora nós vamos ver um pouquinho da caridade.
A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Então, a virtude teologal da caridade, ela nos ensina, exorta, leva-nos, né, a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Primeiro mandamento da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas por si mesmo e ao nosso próximo, como a nós mesmos, por amor a Deus. Jesus fez da caridade um novo mandamento. Amando os seus até o fim, manifesta o amor do Pai que ele recebe. Amando-se uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus que eles também recebem. Então, olha como é lindo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo, como a nós mesmos, por amor a Deus. Então, quem fez isso com toda a perfeição e com toda a plenitude? Jesus. Amou ao Pai acima de todas as coisas e nos ensinou a amar ao Pai acima de todas as coisas e nos ensinou a amar o próximo. Né? E a partir do exemplo de Jesus, os seus discípulos também foram, né, imitando e amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo, né? E todos esses exemplos foram deixados para que nós também façamos essa experiência através desta virtude teologal da caridade, amar a Deus acima de todas as coisas, não colocar nada acima de Deus na nossa vida. Né? Deus está acima de todas as coisas. O meu amor a Deus tem que ser o primeiro. Né? A primícia do meu coração é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar o meu irmão, né, como a mim mesmo. E imitar o exemplo de Jesus, o exemplo dos discípulos. E por isso Jesus nos diz, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Este é o meu preceito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a exortação maior do Senhor para nós, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E lá na carta de São Paulo aos Coríntios, e eu quero convidar você a tomar depois esse texto nas Sagradas Escrituras, né? E fazer nessa semana da tua oração esse trecho. Depois eu vou explicar no nosso exercício, que nós vamos deixar lá no Telegram para vocês, como vai ser o exercício dessa semana. Mas a base vocês já vão saber que é esse texto de São Paulo. Tá? 1 Coríntios capítulo 13. Diz o apóstolo, se não tivesse caridade, nada seria. E tudo o que é privilégio, serviço e mesmo virtude, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, nós vamos vendo que de todas as virtudes existentes, a maior é a caridade, que é o amor. Né? É a plenitude, né? É o amor. E Santo Agostinho nos diz a finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim. É para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos. Uma vez chegados, é nele que repousaremos. Então, a finalidade da nossa vida, a finalidade da nossa existência, a finalidade do nosso chamado para ser pai, mãe, religiosa, sacerdote, a nossa finalidade de existir é sermos amor. Né? Nós nascermos para ser amor. A nossa essência é amor. A minha essência é amor. A tua essência é amor. Nós somos chamados para ser amor. Então, uma janela sobre a virtude da caridade aqui, para nos iluminar um pouquinho, enquanto virtudes humanas, né? Vai dizer assim, a caridade ajudada pelo dom da sabedoria faz-nos colocar com muita alegria o amor de Deus acima de qualquer outro amor, desejo ou prazer. Essa virtude, né, a virtude da caridade, ela engrandece, assim, por exemplo, as virtudes humanas da generosidade, da lealdade, da fidelidade. Ou seja, só pode ser generoso quem ama. Só pode ser leal quem ama. Só pode ser fiel quem ama. E quando eu falo quem ama, não é amar com o amor humano.
né? Mas é amar com o amor divino, é amar com o amor de Deus, né? Porque o nosso amor, ele é muito limitado, né? O nosso amor, ele é muito pequeno, né? O nosso amor, ele é muito frágil. Então, quantas pessoas hoje falam, eu te amo, e amanhã traem, né? Quantas pessoas se casam e daqui a 3 meses se separam? Se nós formos usar como base, o nosso amor humano, ele é muito pequeno. Então, quando nós falamos aqui desses frutos, né? Dessas virtudes humanas que tem por base a caridade, a gente está falando de um amor muito mais elevado, que é o amor de Deus, né? É esse amor que já foi colocado em nós pela virtude teologal da caridade, né, no dia do nosso batismo, confirmado no dia da nossa crisma, que está em nós e que precisa ser alimentado, né? E precisa ser alimentado em nós, através da fé, da esperança e de uma vida doada, de uma vida realmente que se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Com a ajuda do dom da ciência, vivifica a prudência, levando a discernir em todas as circunstâncias qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada. Então, eu, quando estou cheia deste amor de Deus, né, junto com a virtude da prudência, eu vou sempre fazer um discernimento correto de todas as coisas, sempre buscando o que é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus, né? Enfim, essa virtude dá cunho de plenitude a todas as virtudes humanas. A caridade, como diz São Paulo, é o vínculo da perfeição, o laço que enfeixa e liga todas as virtudes na harmonia perfeita do amor. E eu termino aqui com uma frase do Papa Bento XVI, né? Dizendo: o amor divino é a luz, fundamentalmente a única que ilumina incessantemente o mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. Viver o amor e, desse modo, fazer entrar a luz de Deus no mundo. Vou repetir para vocês. O amor divino é a luz. O amor de Deus, a caridade, o amor divino é a luz. Fundamentalmente, a única que ilumina incessantemente um mundo às escuras. E essa luz nos dá a coragem de viver e agir. Viver o amor e, deste modo, fazer entrar a luz de Deus no mundo. Então, eu e você somos convidados a fazer com que a luz de Deus entre nesse mundo. Se muitas vezes nós reclamamos, o mundo está em trevas, as pessoas perderam o amor, as pessoas não se amam, né? Se muitas vezes nós reclamamos de como está o mundo, Deus nos chama a sermos, em primeiro lugar, essa luz de Cristo, para iluminar a humanidade que se encontra em trevas. Faço esse convite para você no dia de hoje. Aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, seja portador da luz de Cristo. Se você tem essa luz de Cristo em você, você pode iluminar a todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Você pode levar claridade, você pode levar bondade, você pode levar verdade, você pode levar amor, você pode levar esperança. Você pode levar para o coração de tantas pessoas aquilo que elas precisam e talvez não tenham se dado conta ainda. Elas precisam de Deus. Então, que as virtudes da fé, da esperança e da caridade, que foram infundidas nas nossas vidas, nas nossas almas, possam nos fazer verdadeiros luzeiros neste mundo, portando a luz de Cristo e levando fé, esperança e caridade ao mundo inteiro. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos, então, no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.